Pelas atribuições que me são conferidas por lei sob a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Matinhos, no seu 4º período legislativo da 12ª legislatura, convocada para deliberar sobre os projetos de lei de número 055, 056, 057, 058/2018, todos de iniciativa do Poder Executivo. Já solicito ao vereador Renato Pereira da Silva que faça a leitura de um salmo. Reverência à palavra de Deus, que todos ficam de pé, por favor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Quero agradecer aos nobres pares por mais uma sessão, a todos que nos assistem aqui em plenário e a todos que nos veem na nossa transmissão online. Eu solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 055/2018, de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em primeira discussão. Projeto de lei número 055/2018, de iniciativa do Poder Executivo. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 1986/2018. Institui o programa de estágio inovador nos órgãos das entidades da administração direta, autarquias e da outras providências. A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 1º do artigo 2º, parágrafo único do artigo 3º, parágrafo 9º do artigo 6º, parágrafo único do artigo 8º e o artigo 12 da Lei Municipal número 1986/2018, ficando os mesmos com a seguinte sedação. 1. Matrícula e frequência em curso de graduação da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, todos atestados pela instituição de ensino com a previsão de estágio obrigatório ou facultativo no projeto pedagógico do curso. Parágrafo único. A carga horária mensal do estágio não obrigatório e obrigatório para alunos de graduação da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular é de 120 horas. Parágrafo 9º. O cálculo do valor da bolsa será efetuado de acordo com a seguinte fórmula, sendo IPM pagamento mensal, segundo, BV, valor da bolsa. F, fator de horas cumpridas pelo estágio até o limite de 120. Quarto, CHM, carga horária mensal, número de dias, por C, vezes 6, respectivamente. Parágrafo único. O estágio de graduação e da educação profissional de nível médio do ensino médio regular será exigida matrícula e frequência em um dos 3 últimos anos ou semestres equivalentes. As vagas serão as seguintes, assim definidas por secretaria. Administração 20, Bolsa Auxílio, Auxílio Transporte. Bolsa Auxílio 954, Auxílio Transporte 170. Obras e Planejamento Urbanos, vagas 15, Bolsa Auxílio 954, Auxílio Transporte 170. Educação e Cultura 60, Assistência Social, Turismo 15, Turismo e Desenvolvimento Econômico 30, Meio Ambiente, Habitação, Agricultura e Pesca 10, Procuradoria-Geral 4, Finanças 10, Planejamento 2, Defesa Social 4 e Saúde 30, sendo a Bolsa Auxílio no valor de R$ 954 e Auxílio Transporte de R$ 170. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as seguintes disposições em contrário. Matinhos, 3 de setembro de 2018. Prefeito Municipal Rui Auer. É este o projeto, senhor presidente. Grato, secretária. Então, coloco o projeto de lei de número 055/2018 em primeira discussão. Ninguém querendo discutir o projeto, coloco o referido projeto de lei de número 055/2018 em primeira votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Já solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 056/2018, de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em primeira discussão.
Projeto de Lei número 056/2018, de iniciativa do Poder Executivo. Prorroga o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, Prefim 2018, instituído nos termos da Lei número 1945/2018 e da outras providências. A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica prorrogado até o dia 29/3/2019 o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal Prefim 2018, instituído nos termos da Lei Municipal número 1945/2018. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de 28 de setembro de 2018, revogadas as disposições em contrário. Matinhos, 24 de setembro de 2018. Rui Auer, prefeito do município de Matinhos. É esse o projeto, senhor presidente. Grato, secretário. Então, coloco o projeto de lei de número 056/2018 em primeira discussão. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador José Fernando de Lima. Esse projeto realmente eu considero importante, senhor presidente, porque ele amplia o Prefim até final de março. Isso daí, se nós contarmos que a maioria da nossa população tem a sua arrecadação como ambulante, vive do turismo, vai poder arrecadar dinheiro porque estava difícil. Nós não estamos gerando emprego, a construção civil está parada, então a população está sofrendo muito, sem emprego, não tinha como pagar esses impostos. Agora, prorrogando esse prazo até final de março, nós vamos ter a temporada toda para o nosso povo trabalhar, ganhar esse dinheiro do turismo na praia, o ambulante, o turismo em geral no comércio, e poder pagar este IPTU e, consequentemente, aumentar a arrecadação do nosso município para poder investir nas obras do município. Então, considero esse projeto de suma importância para esta aprovação, senhor presidente. Muito obrigado. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Sandro Moacir Braga. Da mesma forma, eu quero fazer coro com as palavras do nobre vereador Fernando. O Refim, geralmente, ele tem o seu núcleo principal durante o inverno. E, às vezes, até durante o inverno, o contribuinte, esse Refim, na realidade, ele ajuda bastante o contribuinte de baixa renda, nós sabemos disso, principalmente os moradores de Matinhos, e aqueles contribuintes que estão com situação financeira abalada. E a maioria dos nossos contribuintes, que seriam os nossos moradores, na época de inverno, que é baixa temporada, às vezes você tem outras prioridades e acaba o município não arrecadando aquilo que é, digamos, de devido, e o contribuinte não pode deixar a situação regulada. E, às vezes, fica à mercê de uma execução fiscal que, às vezes, acaba acarretando até mais, se torna mais oneroso com as questões das despesas de fórum e verbas, digamos, de honorários advocatícios. Então, nessa época, eu achei até brilhante essa ideia de prorrogar, como disse o nobre vereador, numa época que o contribuinte arrecada. Mas eu faço aqui um apelo para o município que faça uma visualização, faça uma publicidade disso, porque nós, moradores que dependemos de temporada, a gente foca só no trabalho, foca só nas atividades de temporada. E acaba esquecendo, às vezes, até que tem esse refim. Daí chega em final de março, quando você for abrir os olhos, já acabou esse refim. Então, eu faço aqui, e vou, de certa forma, oficializar o município, que ele torne tenha mais publicidade esse ato, para que as pessoas aproveitem essa oportunidade de regularizar a sua situação perante a prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, permissão para falar sentado. Permissão concedida ao vereador Márcio Fabiano Mesquita Duarte. Obrigado. É bom salientar também que esse projeto aí, ele está prorrogando, conforme a outra lei que se passou pela essa casa. E é importante também que os débitos até o final
do mês de dezembro do ano de 2017, que pode reparcelar também a dívida. Inclusive, eu tive uma conversa com um comerciante aqui de Matinhos. Ele tem um comércio e o IPTU dele ele parcelou, mas como é a temporada alta, baixa temporada, e aconteceu problemas particulares de doença na família, ele não pôde cumprir o compromisso do Prefim. Então, mas está aí também esse programa de parcelando essas dívidas com o município de Matinhos. Obrigado. Senhor presidente, permissão. Permissão concedida ao vereador José Obrigado. Carlos do Espírito Santo. Senhores e senhoras, analisem, você que está em casa e que está torcendo para que esse projeto, é um projeto já existente, só vai ser prolongado por mais alguns meses, até março. Naturalmente que é muito bom para você, e para mim, e para quem, mas em baixa temporada, é claro. A baixa temporada já diz, o próprio nome já fala por si próprio. Mas aqui em Matinhos, você sabe que aqui é realmente, nós estamos abaixo da linha de baixa temporada. Porque o turista, infelizmente, está cada vez sumindo mais. Mas que bom que seu prefeito de Matinhos estivesse pensando realmente em você. Você sabia que não é? É bom, vamos aprovar. Creio eu vou votar a favor, naturalmente. Imagina que os vereadores, cada um, não sei como é que vai ser o voto, o meu vai ser sim. Por que é que o ano passado também teve esse pedido para que aumentasse este prazo para dar a mesma oportunidade para o contribuinte? Para que ele quitasse, tivesse a oportunidade também, é o discurso de alguns vereadores que estamos escutando, também que a sociedade, que a comunidade, o contribuinte pudesse arrecadar na temporada, em alta temporada, bem alta, inclusive, só que com menos turista, pode saber. Aos pouquinhos vai se acabando. Por que é que o ano passado não tinha essa preocupação com o contribuinte? Estranho, né? Você não acha estranho? Eu vou te falar por quê. Porque o ano passado, o caixa da prefeitura estava gordo, estava cheio. E este ano já acabou o dinheiro do pessoal na prefeitura. O caixa está seco, vereador Mário Braga. Acabou o dinheiro. O que é que o prefeito está pensando, e o pessoal dele ali, e o chefe do prefeito? Estão pensando, sabe no quê? No bolso deles, no bem-estar deles. Não vai ter onde se agarrar se não arrumasse esse dinheirinho que vai entrar agora, com essa progressão do Prefis. Está tão preocupado, o prefeito está preocupado com ele e com alguns, não é todos, evidentemente, não vamos generalizar aqui, mas o chefe do prefeito e os mais chegados dele sabem que o caixa está zero, está que nem o meu bolso, sem nada. Pensando naturalmente que você vai ser beneficiado com isso, não pagando os juros, ou tendo 90%, até 90% de desconto dos juros e multas do teu atraso de IPTU, isto vai fazer um caixa para que o município, o poder público, passe esse final de ano com o Natal gordo. E o pessoal, tudo ali, que está mamandinha, acabou o leite, papai, está acabando. Deixa que o pai vai dar um jeito aqui. Foi por isso, porque o ano passado... Por que o ano passado não podia? A secretária Miriam, agora estou até em dúvida, será que ela realmente ela fez mal? Ela era ruim para Matinhos? Agora estou em dúvida. Ela não disse que não podia, e era técnica. Agora pode. Quer dizer, a lei para os amigos e o rigor da lei para os inimigos. 2 pesos e 2 medidas. Isto é muito bom, quero finalizar, mas só para ficar gravado, e que saia aí a minha fala na íntegra e na ata. Senhor presidente, só para que fique... Um dia vocês vão lembrar do que estou falando para vocês. É somente para fazer um caixa, não é que o prefeito esteja preocupado com você, meu amigo e minha amiga. Tão preocupado é com eles,
Está faltando dinheiro? Imagina, só de cargos comissionados e o dinheiro sai daqui, ó, é da IPTU. Gastam mais de 1 milhão só em cargos comissionados. Por mês, isto. Faça a conta no ano, dá 12, 15 milhões. Não tem dinheiro que aguente. Não tem de onde tirar. Eu quero ver o ano que vem. Da onde que vamos arrumar dinheiro? Aí vai vir as inimizades do prefeito. Vai começar a mandar um embora, secretário embora, diretor embora, assessor da Câmara, inclusive, estão mandando, daqui a pouco manda mais. Um que trabalhava bem, mandar embora. Vai começar, e daí vai vir as inimizades. Eu vou votar a favor porque sou a favor de você. Estou ao teu favor, e ao meu favor também, do quebrado, precisando pagar com parcelamento, essas coisas. Mas a única saída e explicação que tem é para fazer um caixa para o prefeito bancar o pessoal que o apoia, infelizmente. Não é com dó de você e com piedade de você e fazendo um bom trabalho, uma boa administração e uma boa causa pelo povo de Matinhos. Se fosse assim, teriam investido todo esse dinheiro carregado da IPTU, 60 e poucos milhões por ano, aplicado com a cidade. Então, que fique gravado aí. Obrigado. Me permite, presidente, só fazer mais um adendo. Permissão concedida, vereador. Lembrar que eu acredito que todos os nobres vereadores aí escutam uma questão que, às vezes, até o contribuinte, de certa forma, de baixa renda, não que ele não consiga pagar o seu IPTU, que, às vezes, o IPTU até é condizente à realidade, enfim, dele, mas é que se tornou um montante muito grande, então ele tem que pagar o atrasado e tem que pagar o atualizado, o do dia a dia. Então, em muitas situações, ele acaba não honrando o seu parcelamento. Ele parcela, independente de quantos parcela, ele paga um percentual, deixa de pagar, automaticamente o parcelamento dele é cancelado. Daí ele tem que voltar todo o processo de parcelamento. Inclusive, a lei inicial, que nós estamos só prorrogando, ela não dava essa condição. Daí nós fizemos uma emenda para que aquele contribuinte que não honrou, que a prefeitura fizesse os cálculos atualizados daquilo que restaria para pagar, e assim entraria de novo no processo. Só uma curiosidade aqui, nobres vereadores. Nós estamos em 2019. 2018, desculpe. Se o contribuinte, que a sequência do coisa que me confundiu, ele vai até 2019 o parcelamento, o processo de parcelamento. Então, se um contribuinte for em março de 2019 fizer o seu parcelamento dos seus impostos e ele, de certa forma, usufruir da lei na sua extensão máxima de parcelas, ele vai até março de 2022. Então, automaticamente, o próximo gestor, independente de quem seja, vai arrecadar 2 anos da arrecadação, se, porventura, ele fizer em 36 vezes. Então, lógico, quanto mais parcela, menos desconto tem. Então, vai depender muito da situação financeira e do potencial, digamos, de pagamento de cada contribuinte com relação à sua quitação. Mas, tinha em outras épocas o refim. Nós aqui, vereadores, eu não me lembro, mas até em outras gestões, a gente brigava muito, porque o contribuinte, o Durval, o falecido Durval, era uma voz muito atuante com relação à colocação do refim para os contribuintes, e nós sempre buscamos o refim. A prefeitura, na realidade, pasmem vocês, ela até, às vezes, refuta essa possibilidade do refim, e nós, vereadores, acabávamos sempre insistindo para que o município colocasse o refim. Venciam o refim, eles só colocavam no outro ano. Então, agora, é uma situação assim até inusitada, uma situação que tem que se dar valor, que foi estendido. Mas, volto a salientar aqui, se estendeu é porque ele não conseguiu atingir os seus objetivos. Por quê? Cabe ao setor competente da prefeitura fazer uma análise por que
não se conseguiu atingir, por falta de potencial dos contribuintes ou por falta de publicidade, porque eu acredito que os nobres vereadores, quando encontram algum contribuinte, tem muitos que falam que não sabem que existe um parcelamento. Então, eu acho que essa exaustiva publicidade tem que ser feita. Obrigado mais uma vez, senhor presidente, pela oportunidade. Grato, nobre vereador. Ainda em discussão o presente projeto. Permissão, senhor presidente, só para citar um fato. Concedido, vereador. Nós temos que lembrar que, para poder pagar esse IPTU, primeiro ele tem que ir lá no fórum, pagar o cartório, e muitas vezes eu vi casos do cidadão ir ao fórum e parece, se não me engano, está na faixa de R$400 cada processo para retirar. Se o cidadão tiver 10 processos, serão 4.000 no fórum. Além do fórum, que ele tem que pagar à vista, não parcela, ele tem que ir na prefeitura e pagar mais os honorários do advogado, para daí conseguir parcelar ou quitar o seu IPTU. Então, muitas vezes, o nosso contribuinte ele vai chegar, vai tirar do fórum, vai tentar pagar os honorários, mas não vai conseguir arcar com a despesa do parcelamento, né? Que a nossa lei não atinge a parte do fórum, que é uma outra instância. Mas isso também causa um sério problema, porque ele acaba retirando do fórum e depois não consegue aguentar o pagamento das parcelas, porque o dinheiro acaba. Então, isso é um fator que pesa muito também, até para a prorrogação, para quem pagou e não conseguiu fazer arcar com as despesas, vai poder agora tirar até março e poder entrar e pagar esse imposto. Só isso. Senhor presidente, bem lembrado a colocação da fala do vereador Fernando, que não é só a IPTU que é a despesa do contribuinte. Tem a despesa do fórum e tem a despesa da famosa verba de sucumbência, que é a verba do Bucatícias. Então, e isso já dá vamos dizer, uma despesa a mais para o contribuinte. Então, bem lembrado, vereador Fernando, agradeço você pela tua fala e também quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Lídio, que está nos assistindo hoje na sessão aí. Um abraço, Lídio. Senhor presidente. Senhor presidente. Permissão concedida, Obrigado. vereador. Minha gente, olha, eu acabei de falar, que era para ficar gravado. Você já teve a comprovação. Você que está acompanhando aí na tua casa, faceiro, posso parcelar o IPTU. Olha como eu tenho razão no que estou defendendo e falando, defendendo você. E eu também sou povo. Quando aumentaram o IPTU, lá pro teto, não teve média, não, foi lá no teto, lá em cima. Sabe aquele chute de baixo, fazendo lá em cima. Agora vem, o que é que estou falando? Acabou o dinheiro, será que a corregedoria, os advogados, lá da prefeitura, não estão cobrando o prefeito? Precisamos fazer um caixinha aí para o Natal. Isto, vereador Nando, a Vossa Excelência citou e muito bem. Evidentemente, você que está pensando, vou lá quitar, divido em 20 vezes, tranquilo. Você vai ter que ir lá no fórum para desembolsar na hora. Você tem isso na hora? Será que o prefeito está pensando em você mesmo? Será que está pensando em você mesmo? Vai ter que pagar agora lá no fórum. Não tem negócio para amanhã, é agora. Correndo lá na prefeitura, tem que pagar para os advogados lá na prefeitura. É deles o dinheiro. Todo mundo, a prefeitura vai ter a parte dela, o fórum a dele, que é a parte que está ajuizada, e os advogados que deveriam estar lá. Eu fui contra, teve um projeto, quero sair um pouquinho fora, nada demais. Teve até uma vez, passou um projeto, alguém esboçou, saiu um projeto aqui, para que tirasse essa sucumbência dos advogados. Não passou, que diminuísse a porcentagem. Não passou, Deus o livre, vai tocar nós aqui. Os advogados... Tiraram o projeto. Hein? Tiraram o projeto, né, presidente? Aí, ó. Então, analisem o que estou falando. Aonde tem fumaça, tem gente que você tem fogo, Zé, não, tem fumaça, pode ter índio também. Fumaça. É a mesma coisa. Pode ter certeza que tem maracutaia no meio.
você vai ser beneficiado. Mas você está com 2 conto, 3 conto, 3, 4, 5 mil reais no teu bolso para você pagar o fórum lá, o 1.000, 500 pila que seja. Não consigo pagar em 200. Não tem emprego, todo mundo desempregado. Mas os advogados estão esperando. Coisa boa, pagar meu IPTU aqui para mim. Que falta de, sinceramente, olha, continuo a favor, mas tem que votar agora, já, senão eu vou ser contra. Obrigado, senhor presidente. Tem que se votar rabão para votar já. Eu vou ter que votar contra. Senhor presidente, só um... Concedido. Só para lembrar aos nobres pares, o que o vereador Fernando falou tem legitimidade. Sabe, vereador, nós aqui somos fazedores de leis, né? Nós somos legislativo. O vereador Márcio Nascimento, ele fez uma lei que eu me recordo, quem estava na época junto aqui vai também se lembrar. Ele fez uma lei que o contribuinte jamais poderá ser ajuizado antes que o município avisasse ele num período lá, notificasse no período de 15 dias, 20 dias, que ele estaria sendo ajuizado. Por alguma maneira, ele teria que avisar. Isso foi uma lei que foi feita, publicada, votada, então é uma lei que teria, de certa forma, ser respeitada, para que o contribuinte tivesse a oportunidade de evitar essa despesa do fórum. E uma outra situação que nós aqui politicamente poderíamos brigar, que é a grande reclamação, como o vereador Fernando falou, da mesma forma, o fórum é o fórum, você não discute com o fórum, porque é uma instituição que está fazendo o trabalho de execução. Né? Na verdade, é uma empresa, o fórum, é autorizado pelo Poder Judiciário para executar. E nós deveríamos pensar numa forma desses refins para impostos até uma metragem de casas pequenas, casas de valor pequenos, que está muito acumulado, de certa forma, que se isentasse também dos honorários. Porque esses honorários, ele não é, a prefeitura não precisa desses honorários, de certa forma. A prefeitura tem que arrecadar. A prefeitura não foi feita para dar lucro, mas também, de certa forma, não vejo necessidade, abusivamente, que a pessoa tem que pagar R$400, R$300, R$600, R$1.000 para um advogado que, de certa forma, com perdão da palavra, merecidamente, já tem um bom salário. Então, a prefeitura não precisa, e, além do mais, os honorários de sucumbência, ele é um percentual só que vai para os cofres do município. Os outros são divididos nos membros da Procuradoria. Então, isso caberia sensivelmente pelo Poder Executivo de isentar uma faixa de contribuintes desses verbos de verbos de sucumbência. E eu aqui convoco aí a todos os vereadores para a gente tentar uma iniciativa nesse sentido, para que o contribuinte de baixa renda, principalmente, não sofra com mais essa carga tributária. Obrigado, senhor presidente. Aí, vereador. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida, vereador Sandro Paulo Ramos. Como o vereador Sandro comentou ali, eu até estava pensando aqui, por quê? Já que se vai ser parcelado hoje um imposto em 36 vezes, que inclua, então, a sucumbência em 36 vezes também junto com... Na verdade, se tem lá 300 e poucos reais, né? Põe junto com o valor. A mesma coisa, o mesmo valor que tem lá, tem R$400 para pagar, parcela também 36 vezes. Ponha no mesmo... Né? Senhor presidente, Permissão, senhor presidente. só para finalizar 2 palavrinhas, se me permite. Aí, pessoal, você de casa, viu só como eu tinha razão, mais uma vez? Que honra, Vossa Excelência, vereador Sandro Braga, Sandro do Gás, que satisfação. A maioria dos vereadores se pronunciaram favorável ao que eu tenho falado. Tem gente nadando de braçada esperando o teu pila lá. Dá para cortar isto. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador Lagarde. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Renato Pereira da Silva. Vereador Sandro, essa lei, Vossa Excelência sabe se ela está em vigência ainda, essa lei que o vereador Márcio, ela está em vigência ainda? Permissão. Na realidade, foi uma lei que ela não tinha... É uma lei ordinária, ela não tem um prazo estipulado para o seu fim. Ela tem, a partir da publicação, ela se tornou legal, né? Só que eu acredito que ninguém cumpre isso. E até, eu posso dizer assim, eu não sou advogado, mas
dá para entender que se o contribuinte pegar essa lei e dizer que ele não foi notificado, eu acho que ele até consegue ir lá no fórum, que não seja baixado no fórum e que não seja, não tenha até, inclusive, pagar os honorários. Ele pode parcelar sem custas nenhuma. Eu acredito que posso estar enganado. Mas... Era só para me saber mesmo, então, já que Vossa Excelência levantou essa situação aí, e que não fique só na conversa. Então vamos nos reunir e ver essa situação aí para que possa ser viabilizada que tire essa sucumbência aí, essa coisa aí. Isso aí, senhor presidente. Isso aí, minha gente. Ei, faceiro, já ganhei o dia. Ninguém mais querendo discutir, coloca o projeto de lei de número 056/2018 em primeira votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura somente do projeto de lei de número 057/2018, de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em primeira discussão. Projeto de lei número 057/2018 dispõe sobre a alteração da lei número 1919, de 19 de dezembro de 2017, em seus anexos, e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Matinhos aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ajusta estimativas das receitas e as despesas orçamentárias, metas e ações da Lei Municipal número 1919. Plano Plurianual PPA para o período de 2018-2021, na forma dos anexos que acompanham a presente lei. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matinhos, 28 de setembro de 2018. Rui Auer, prefeito municipal. Este é o projeto, senhor presidente. Grato, secretária. Coloca o projeto de lei de número 057/2018 em primeira discussão. Senhor presidente. Permissão concedida, vereador. Obrigado. Senhores, olha, aí sim, aí o golpe é graúdo, não é que nem esse negócio de jurinho de PTU, de dinheirinho para os advogados. Uma coisinha vai no teu bolso, um pouquinho daqui no teu bolso, um pouquinho em cada bolso, faz uma cestinha para cada advogado e fica tudo certo. Agora, neste daí, tem rolo. E eu já vou falar já de cara também que estou não voto a favor nem amarrado. Nem que me batam com a régua no dedo. Por quê? Zé Decler, qual o motivo que você vai votar contra? Eu vou votar contra porque, se tivesse, eu até ia pedir vistas do projeto, mas fiquei sabendo por aí que não pode. Por isso, de repente, esse é o motivo de ter colocado em sessão extraordinária. Por que não colocar em sessão ordinária? Por quê? Colocasse lá atrás. Vocês têm notado que a sessão ordinária quase não tem projeto? Sobra tempo. Toda segunda sobra tempo. Já que os vereadores da base, que me desculpem, mas, senhor prefeito, não precisa fazer extraordinária. Coloque esse projeto na ordinária. Dessa maneira, talvez eu vou buscar para amanhã, eu vou buscar lá no regimento interno. Mas, desta maneira, se fosse, que nem permissão, mas algo citado por um vereador, que não pode pedir vistas em projetos em extraordinária. Talvez seja esse o motivo de não colocar em ordinária. Dentro deste projeto, de 500 páginas, não é isso, vereador Rodrigo? Quase isso, um pouco mais que isso, nessa faixa de 500. Eu lanço aqui para os senhores e para vocês que estão em casa assistindo. Vocês acham que em 48 horas, você, mesmo que ficasse às 48 horas analisando 500 páginas com letrinha pequenininha, tá aqui, ó, CD, ó, Lua, ó. Eu para ser bem sincero, eu me dá um CD, eu ponho no meu toca-fita, que não sai nada, não tem música, não tem nada. Quer dizer, tantos milhões, a prefeitura arrecada tantos milhões, a Câmara Municipal, 20 e poucos milhões em 4 anos, não poderia imprimir isso em papel para o vereador poder analisar mais, melhor dizendo? O tempo hábil, senhor presidente, 48 horas me entregaram, eu recebi esse CD segunda passada.
Hoje é quarta-feira, então 48 horas. Não tem. Por que o pedido de vistas? Não tem como. Eu estou brincando, evidentemente, que coloco. Naturalmente que estou como vereador, mas tenho assessoramento da minha particularidade. Partindo da Câmara, não tenho. Mas, naturalmente, tem pessoas, inclusive com bastante escolaridade, que têm me auxiliado. Naturalmente que não existe possibilidade nem de nós aqui, seres humanos comuns, eu, pelo menos, sou comum. Não sei se tem alguém aqui, talvez o presidente não seja comum, talvez tenha um grau superior ao meu e ao nosso, creio que não também, é ser humano normal, né, senhor presidente? E você que está me assistindo também, você acha que teria como você pegar 500, um pacote assim, num CD? Quantas vezes tu ia clicar ali para mais um, e ler, e estudar? Espera aí, tu ia ter intervalos nessas 48 horas. Por que isso? Para o vereador entrar com uma emenda, para o vereador achar, não, isso aqui está errado, isso eu sou contra. Não tem como você fazer isso e nem eu. Não existe possibilidade, vereadores. De que maneira que o vereador, eu falo por mim, vou votar a favor ou contra, se eu não sei o que tá, não conheço o conteúdo? Eu vi algumas coisas, umas 20, 30 folhas, o Rony só deu, pai, não tem como. Tem que pedir mais uma semana, pelo menos. Vocês acham que é justo isso? Com o vereador que representa você, os vereadores, todos aqui que te representam, você acha certo o vereador votar? E se ele votar errado, você sabia que a justiça está de olho nisso? Depois pode cobrar do vereador e o vereador ser penalizado lá na frente. Na dúvida, eu tenho que votar contra. Eu quero finalizar, senhor presidente. Eu não estou aqui falando besteira. Posso estar falando besteira para algumas pessoas. Entendem, de repente, que eu esteja falando besteira. Mas eu sei exatamente o que eu estou falando. Falo com propriedade, com conhecimento. Não tem nenhum ser humano, nenhum, que tu pode ler as 500 páginas. Milhões de palavras em 48 horas. Mas você não dorme, você não come, você não vai no banheiro, você não cuida do teu filho, não cuida do teu pai, você não cuida da tua família, você não trabalha, você não vai nada. Você não tem que... Você é 48 horas, mas você dorme, você não vai estudar com excelência sobre o projeto. Não tem como um vereador, que nem eu, humilde que sou, e mortal, que apesar que vou demorar mais uns 100 anos para morrer, mas sou mortal. Não tem como. Para mim não tem como. Então, eu acho que tem maracutaia, que tem rolo no meio, e eu vou fugir disto. Vou fugir, mas, infelizmente, o teu vereador que está se despedindo sobre esse projeto, na fala dele, talvez, infelizmente, deveria, sim, você sabe que o vereador, eu não queria fugir disto. Não queria. Não sou fugir, eu nunca fugi de nada na minha vida. Não fujo, inclusive, de ninguém também. Mas vou ter que fugir disso. Talvez você vai perder, porque não tem assessoramento, não tem como. Fizeram, ao meu ver, uma armação para mim e para nós, vereadores, simples e mortais. Não existe um vereador que consiga destrinchar isso aqui, ou eu desafio qualquer um que vem aqui, só que eu vou ficar no lado. Ou deixo, contratamos uma câmera que filma, não pode cochilar. Depois fale item por item o que está aqui dentro para mim. Então, não tem como. Não existe possibilidade. Eu até sugiro aqui, senhor presidente, eu sei que o senhor é sua autoridade, o senhor pode até fazer isso aí. Cancelar esta votação deste projeto para dar mais tempo, sem que seja o pedido de vista, com a sua autoridade, a mesa pode fazer isso, apesar os vereadores somos soberanos, se a Câmara decidir que podemos adiar, podemos adiar. É soberania, não é isso? Somos soberanos. Se todos decidirem por isso, que seja melhor, para poder estudar melhor o projeto, para que não aconteça, estão mudando, já foi feito errado. Agora sim, senhor, já foi feito errado em 2017. Senão não estariam mudando agora. Vereador Sandro, diga-se de passagem, senhor vereador Sandro, eu tenho, inclusive, é bom frisar isto, o senhor tem me surpreendido com as suas atitudes e tenho gostado muito. Parabéns. Eu sei que não tem significado nenhum para o senhor o meu elogio, mas eu falo do meu coração. Senhor presidente, então fica aqui lançado o meu ponto de vista. Com a autoridade que temos, nós juntos, podemos sim cancelar esse projeto para que possamos estudar melhor ele, para não errar novamente e a sociedade não sair perdendo. Este é o meu ponto de vista. Obrigado. Ainda em discussão o referido projeto. Permissão, senhor presidente.
Permissão concedida ao vereador José Fernando de Lima. Nobre vereador Zé, eu concordo com todas as suas palavras. Realmente, o primeiro projeto ele tem 111 páginas. O segundo tem 300 e pouco. Mas o 59, ele é o texto completo. Só ele, tem quase 500 páginas. É a soma dos dois, praticamente. Então, ficaria difícil ter lido. Eu realmente tentei analisar, mas se eu tivesse todas as folhas, né, físico em mão, seria mais fácil. No computador ficava difícil e também para imprimir em casa, né, para você colocar 500 folhas aí, mais de 500 folhas, ficaria difícil até terminar de imprimir tudo isso daí. Mas eu notei o seguinte, porque acho que por ano vem 6 mil, quase 5 mil alguma coisa, né? Em 4 anos, de 2018 a 2021, a Câmara vai receber 22 milhões. Se esse ano recebeu 5 e pouco, não ia custar nada. Pegar aí, que seja, daria 5 mil folhas. É um gasto, esse dinheiro vem para ser gasto com a Câmara. Então, tem a parte da preservação ambiental, não gastar papel, né, mandar o CD para cada um ver, mas fica mais difícil analisar o projeto se não tiver o físico na mão. Então, se fosse um projeto pequeno, era mais, até dava para imprimir, seria, mas até você colocar lá e ficar. A impressora, não, realmente, eu não quero expor os vereadores, mas é muito difícil que alguém tenha lido esse projeto inteiro. Eu realmente não li. Cita que teve alterações, e eu não sei dizer quais foram as alterações, porque eu não consegui ler ele inteiro. Então, eu me coloquei numa situação que eu não posso votar no que eu não tenho conhecimento completo da situação. Eu concordo totalmente com as suas palavras, que o prazo foi curto. Mas é um projeto que, como o senhor já citou também, eu faço as minhas palavras. Eu vou ter que votar contra, porque por desconhecer a matéria. Não que pode ser erro, culpa minha, mas em 48 horas, eu recebi na segunda-feira, na segunda nós ficamos até às 10, 11 horas, aqui. Desse tempo, de sábado, de segunda para terça, 8 horas de sono. De terça para quarta, 8 horas de sono, já perdemos 16. Já perdemos umas 20 horas aí, sobrou 28. Na correria do dia a dia, almoço, banho, perdemos mais umas 10 horas. Não daria mesmo tempo de ficar lá sentado no computador, até com os compromissos, não daria. Mas com tudo isso, assumo a minha responsabilidade e o meu desconhecimento, e como não tive tempo hábil, também meu voto será contrário. Muito obrigado. Ainda em discussão o presente projeto. Só salientando a pedido de vista para o vereador, é regimental, né, no artigo 174, no parágrafo 3º, que não pode pedir vista porque vem em caráter de emergência, e a proposição que já está em discussão, somente o autor que pode fazer a retirada do presente projeto. Senhor presidente... Só salientando. Sim, senhor presidente, se o senhor me permite, se o senhor colocasse em deliberação do plenário, o plenário é soberano. Se o plenário resolver que pode sim fazer a semana que vem isso, é urgência para o prefeito, não para nós. Nós também, a sociedade pode se perdendo com isso. E nós estamos aqui, inclusive, amparados pela lei para defender o interesse do povo. E eu vejo que talvez o interesse do povo esteja sendo deixado em segundo plano nesse caso. Então, se o senhor desculpe até o pedido, mas se o senhor aceitasse a opinião, neste caso, em colocar em deliberação do plenário, se o plenário é soberano. É soberano. Senhor presidente, permissão para sentado. Quem pode retirar o projeto, é somente o autor. Só o executivo.
Mas, no Não, caso, senhor presidente, o presidente, não, o vereador. presidente pode também, ele pode tirar, para não votar hoje, para analisar melhor. Mas não pode... Vereador, não, o senhor precisa escutar. Deixa eu falar. O plenário só é soberano quando o regimento for, se o regimento for omisso. Não. Se Quando está no compete a regimento- ele. Tem dúvida, Vossa Excelência, vereador Márcio. Nós vivemos uma democracia. Na dúvida, coloca-se para que o plenário decida. Na dúvida, ninguém está tirando o projeto, vereador. Não, eu entendi. Eu só estou falando, Tudo bem, vereador, tudo na bem. questão da... Na dúvida, coloca. Na questão, só estou falando na questão do... que o senhor falou aí, para dar... Me lembra, por gentileza, que o senhor falou... Para que pudéssemos ter mais tempo para estudar o projeto? Antes? Falei algumas coisas que eu não consigo lembrar. Sobre... O senhor está pleiteando? Que está na vista. Sim. Certo, não podemos pedir vista Mas porque... eu falei, eu não pedi vista. Isso. Não, porque Eu gostaria de ter pedido. o regimento não é omisso, mas, no meu entender, se o presidente quiser tirar para analisar melhor... Vereador Márcio, uma parte, por favor. O senhor já foi presidente dessa casa, Perdeu a certo? palavra. Enquanto presidente, então o senhor tem bastante conhecimento do regimento, e eu, como estou começando agora, tenho a humildade de falar que não tenho total conhecimento de tudo ainda, mas pode o presidente, não pode retirar antes da votação de pauta? Não. Já colocou em pauta. O senhor podia citar no regimento onde está que não pode? E o plenário ainda, ele é soberano somente naquilo que compete a ele. Mas o senhor poderia citar Essa onde está no regimento? situação não compete ao plenário. Não, então, Não há dúvida nesse caso. O regimento mas o senhor é poderia claro. citar no regimento onde que não pode esse... Artigo esse ato? 174, no parágrafo 3º. Presidente, não pode, está escrito aí? Não compete nesse caso, vereador Mário Braga. Lê para mim o artigo, então, presidente, por favor. E já Só está pra em entender. deliberação. Então, Senhores, a gente vai dar sequência na discussão do referido projeto para votação. Tendo em vista que esse projeto é um projeto do orçamento da prefeitura, veio encarado de emergência e vamos votar. Então põe para votar, presidente. O senhor é um democrata. Ainda em discussão Tá o referido contra, com prazer. projeto. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Rodrigo Gregório dos Santos. Bom, quero expressar aqui meu voto contrário a esse projeto, devido a essa falta de tempo hábil para análise desse projeto. São muitas páginas, você olhar ali no computador, letra minúscula, se aproxima, ela meio que distorce. Então, eu não tive tempo hábil, eu também tenho minhas coisas a fazer, não posso ficar 24 horas analisando o projeto. Ontem à noite ainda eu vi um pouco, hoje eu fiquei o dia inteiro vendo valores, se mudava alguma coisa. Esse projeto está alterando uma lei de 19 de dezembro de 2017, uma lei praticamente recente, e está alterando agora devido a algum erro ou alguma projeção que não foi estimulada e agora estão colocando. Então, vou contra esse projeto, porque não sei se é para pagar, se é para aumentar o orçamento para pagar cargos comissionados, para alguma despesa que não condiz com a realidade do município. Então, não posso votar uma coisa que eu não conheço e que pode trazer prejuízo à população. Então, hoje meu voto contrário. Quem sabe amanhã eu analise com mais tempo ainda esse CD que me entregaram na segunda-feira, perto das 10 horas da noite, para que eu possa ou mudar meu voto ou continuar votando contrário ainda a esse referido projeto. Obrigado. Permissão para falar sentado, senhor presidente. Permissão concedida, vereador. Só gostaria de deixar aqui uma indagação, de repente, se algum vereador perguntar aqui aos nobres pares, porque eu também não tive essa oportunidade de ler o projeto inteiro, devido a essa correria da vida, outros trabalhos também, esse tempo que não é hábil, e também a falta de assessoria também, que aqui nessa casa, de repente, aí, se fosse um vereador que tivesse 6 assessores, dava para dividir aí, de repente, umas 80 páginas para cada aí. Mas gostaria de deixar uma pergunta, se algum vereador leu o projeto inteiro, se pode explicar para a gente aí, que não teve essa oportunidade aí em tempo hábil, quais foram as mudanças, o que está mudando, quais são os principais pontos. Se alguém pudesse tentar me convencer a votar a favor desse projeto, eu agradeceria. Só isso, senhor presidente. Ainda em discussão.
E ainda só salientando que todos os projetos das próximas sessões entrará sempre em mídias físicas e sempre o vereador será informado com antecedência. Seguindo a tramitação normal, coloco o projeto de lei de número 057/2018 em primeira votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Projeto aprovado com os votos contrários dos vereadores José Carlos Espírito Santo, Mário Braga Neto, Rodrigo Gregório dos Santos, José Fernando de Lima. Já solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 058/2018, de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em primeira discussão. Projeto de lei número 058/2018. Dispõe sobre a alteração da lei número 1990, de 3 de agosto de 2018, em seus anexos e dá outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Matinhos aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ajusta a estimativa das receitas e as despesas orçamentárias, metas e ações da Lei Municipal número 1990, Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma dos anexos que acompanham a presente lei. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matinhos, 28 de setembro de 2018, Rui Auer, prefeito municipal. É este o projeto, senhor presidente. Grato, secretária. Coloque, então, o projeto de lei de número 058/2018 em primeira discussão. Ninguém querendo discutir? Coloco o projeto de lei de número 058/2018 em primeira votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Projeto aprovado com os votos contrários dos vereadores José Fernando de Lima, Rodrigo Gregório dos Santos, Mário Braga Neto e José Carlos Espírito Santo. Terminadas as votações, informo aos nobres pares que fica marcada para amanhã, dia 4 de outubro de 2018, às 20 horas, a segunda sessão extraordinária referente aos projetos de leis incluída na pauta dessa sessão. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.